Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Paula Iores, do PSDB, a parlamentar que também preside a Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da Violência. De imediato quero cumprimentar a vereadora Paula Iores, sempre uma honra poder conversar com a senhora. Igualmente, Fábio. Uma honra poder estar aqui. Vereadora, nós temos feito revisões ao longo do De Frente com a Lei, principalmente a partir das suas participações, e houve um trabalho todo prévio de engajamento dos órgãos de segurança pública, outras entidades afins ao tema, e começa a tomar corpo muito dos pleitos que vocês tiveram, e alguns deles diz respeito ao aproveitamento de trabalho de apenados. Ou seja, levando aquela proposta de ressocialização de presos ao extremo. Quer dizer o quê? O sujeito fica preso, mas ele tem que sair de lá numa condição melhor do que entrou, até para não reincidir no crime. E eu gostaria que a senhora atualizasse como tem funcionado o andamento dessas pautas e a colheita, digamos assim, de muitos pleitos pelos quais vocês lutam, a senhora e seus colegas de comissão. Bem, de fato, então, o trabalho tem sido firme, né, na Comissão de Enfrentamento da Violência. Temos vários temas que eu posso trazer posteriormente aqui. Mas este exatamente do trabalho, proporcionar trabalho para o apenado, é um objetivo que a gente está desde o ano passado, porque nós sabemos, né, o apanhador, que é o nosso presídio regional, ele tem salas de aula e tem pavilhões de trabalho, mas que não são ocupados. Então, hoje, a população carcerária está lá com a capacidade bem estrangulada, nós estamos penados acima do que ele teria como capacidade, e nós não estamos oferecendo a possibilidade de estudo e de trabalho. Por que isso não está acontecendo ainda? Porque as salas de aula que lá existem e os pavilhões de trabalho que lá existem, eles não oferecem condições de segurança. Precisa haver, então, uma reforma, uma adequação, que nós, depois de 6 meses, conseguimos esse projeto com a SUSEP, né? Que começamos essa questão lá por setembro do ano passado, e em janeiro nós recebemos o projeto. E tudo por provocação dos vereadores? Tudo, a comissão que esteve, sentamos com o secretário de Segurança, com o pessoal lá em Porto Alegre, em mais de uma ocasião. Trouxemos o pessoal da engenharia da SUSEP para Caxias, né? E agora, então, desde o final do mês de janeiro, nós temos os projetos em mãos. Então, estávamos em busca de recursos para que a gente possa fazer essas reformas. O que são as reformas? São grades para que possa haver a separação entre a sala de aula e a galeria, porque hoje a sala de aula fica dentro da galeria, e fazer banheiros nas salas de aula, porque hoje os banheiros são na galeria, né? Então precisa de algumas coisas de material de construção. Uma condição mais digna de infraestrutura também. Na verdade... Vai nessa linha que o senhor fala. Está tudo porque nem foi usado. O que precisa de fato é segurança. Então hoje a gente está com os projetos e vimos em busca de recursos. Então já fizemos várias visitas em algumas entidades públicas e privadas, né, da sociedade. Tivemos nos últimos dias notícias bem boas com relação à possibilidade de recursos, né, para a gente estar então viabilizando isso. Nós já temos vindo também de uma parceria entre um dos nossos juízes do Judiciário e da Lefam, projeto para, por exemplo, fabricação de fraldas geriátricas lá dentro do presídio. Aproveitar apenados nessa mão de obra, seria isso? Exatamente, porque vão haver máquina lá dentro que pode ser feita. E nós temos o município pode conveniar, né, e comprar essas fraldas. Hoje o município tem um gasto expressivo com fraldas geriátricas. Eu lembro de uma prestação de contas que num quadrimestre foi 1.300.000. Nossa Senhora! E já falei com outros, já tivemos em contato com outros municípios aqui da região. E a senhora tem noção de quantos presos seriam envolvidos ou que poderiam ser aproveitados nesse? Não sei. Não sei quantos assim neste projeto, né? Eu não fui a tanto. Mas assim, o Conselho da Comunidade tem outros trabalhos além destes que podem ser feitos. Então, o que o papel que a comissão estava fazendo agora era de buscar. Nós visitamos 6 comarcas aqui da região, buscando ajuda
em recursos, porque eles também colocam presos lá, né? Aqui, Antônio Prado, São Marcos, Farroupilha, Nova Petrópolis, todos usam o nosso apoio. Claro, e aí a forma de execução fica a cargo das autoridades competentes. Os vereadores, a comissão, foram no sentido de fazer a mediação. Agora, quantos presos vão ser contemplados, de que forma? Agora entra na parte executiva das autoridades de segurança. É isso que a senhora quer dizer, né? Exatamente. E, Fábio, o que é importante, né, para quem nos assiste, está presente? Hoje, a nossa média de idade das pessoas que estão presas é muito baixa, né? Nós temos uma média de 30 anos. As pessoas têm idade de 30 anos. Então, elas saem muito jovens de lá. Elas não ficam lá para sempre. Então, nós precisamos oferecer. A gente sabe que muitos não têm condições de ser reinseridos no mercado, mas muitos terão. Mas terão se nós oferecer condições. A oportunidade. A oportunidade. Então, a gente não está querendo, assim, ser queridinho com ninguém. A gente está querendo oferecer uma condição, uma oportunidade de estudo, de trabalho, né, até mesmo de evangelização, que tem grupos de trabalho. E funciona, vereadora, apesar do preconceito de alguns, funciona, né? Para ter uma ideia, assim, para ficar muito claro para a população, a gente tem um caso bem recente de uma pessoa que foi condenada, ele tem 19 anos, ele foi condenado a 11 anos de pena. Se ele, no período que está previsto de ele cumprir, assim, a partir da legislação atual, as progressões de pena, ele sairia de lá com 25 anos. Então, é uma pessoa muito jovem, que se a gente não investir em estudo, em trabalho, nós teremos uma pessoa formada no crime. A senhora está trazendo uma perspectiva conceitual muito interessante e a Câmara de Vereadores possui já uma tradição no sentido de defesa dos direitos humanos, esse trabalho de reinserção de presos. Hoje a Comissão de Direitos Humanos, presidida pela vereadora Denise Pessoa, a senhora levanta uma nova frente de trabalho em prol da segurança, mas não só aquela ideia, a segurança pelo puro e simples fato de combate ao crime e prender pessoas. Ou seja, há todo um conceito aí envolvido. E como faz... O nível de reincidência é muito alto, né? Aí que eu queria chegar, vereadora, como conscientizar também a população que acompanha isso. Porque o sujeito que é assaltado, ele fica alarmado de tal forma que ele vai querer simplesmente punir ao extremo, até pelo malefício que recebeu. E vocês trazem um conceito seguinte, nós temos que punir, mas também precisamos reinserir até para impedir a reincidência no crime. Então, como é que a senhora tem se posicionado no sentido de também combater visões, às vezes, equivocadas ou até preconceituosas com relação a esse debate? Eu vejo que a gente não pode simplesmente polarizar esse debate. Há quem defenda, né, de uma forma assim, tem que botar uma bomba lá no presídio e matar todo mundo. E há quem diga, são todos vítimas da sociedade e tem pena e tal. Não, nenhuma posição é construtiva. O meio termo. Nós precisamos enfrentar a situação. Então, a comissão tem esse objetivo, enfrentar esse tema. O nível de reincidência é alto e nós temos que encarar os problemas. Quem é adulto, é maduro, tem que encarar os problemas dentro da realidade que existe, da legislação que aí está. Então, eu sou uma das pessoas que eu tenho, junto com a ONG Brasil Sem Grades, um projeto para a extinção do regime semiaberto. Eu acho que o regime semiaberto é uma falácia, porque hoje ele não existe a possibilidade de colônias agrícolas e industriais, porque esses presídios não foram construídos. Então hoje, em Caxias até o semiaberto está interditado, eles ficam direto em casa. Aí tem o lance da tornozeleira, se apresenta à noite. Então, existe uma necessidade de endurecimento de leis, existe. Eu sou contra a progressão de pena para crimes contra a vida. Né? Mas isso ainda não existe. Eu sou contra, posso até lutar para que isso ocorra, né? Que acabe a progressão de lei, mas hoje é uma realidade. Então existe a progressão e eles saem de lá. Então nós temos que oferecer uma condição diferente da que está. Isso não quer dizer ser queridinha, isso quer dizer cuidar para que o índice de reincidência seja menor. Né? E, consequentemente, a criminalidade começa a diminuir, assassinatos, aquela história toda. E isso não é uma ação isolada, né, Fábio? Tem muito mais coisas para se fazerem. A exemplo do trabalho que nós estamos fazendo com a segurança no interior.
A gente tem uma comissão de trabalho, né, formada com a sociedade. Tem até a Comissão de Agricultura junto, se eu não estou enganado. Exatamente, a Comissão de Agricultura está junto. A gente vai para as comunidades com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e com representantes de comunidades que já estão dentro. Mudando um pouco de assunto, vereador, o papo sempre rende com a senhora, nós temos alguns minutos e ainda uma outra pauta pendente que é o Setembro Amarelo aí, que sempre se aproxima. Outro tema que nós damos bastante atenção, a propósito, a Câmara já premiou diversas vezes reconhecimento ao trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo qual as pessoas fazem chamadas telefônicas e são, digamos assim, dissuadidas da tentativa de suicídio, então há todo um conceito em cima disso. E a senhora vem trabalhando forte também, aí mais enfocando o seu mandato propriamente dito, que ano passado se formalizou o Setembro Amarelo no âmbito do Legislativo Caxiense. Embora, claro, esse trabalho há muito tempo já aconteça no âmbito da cidade, mas que está mais maduro e chamando mais atenção para a sociedade. De que forma, vereadora, podemos enfrentar esses números que infelizmente ainda crescem? Bem, o Setembro Amarelo, então, foi sancionado como lei, e a ideia, desde o princípio, era que a gente pudesse trazer mais trabalhos em relação à prevenção do suicídio. Então, nós montamos um comitê, né, de prevenção, Comitê Municipal de Prevenção do Suicídio, da onde participa a Sociedade de Psiquiatria, o CVV, a Academia, né, e a Secretaria Municipal da Saúde. Então, a gente vem debatendo o tema, acompanhado os números. De 2016 para 2018, o número de tentativas aumentou bastante. Aí é que está. Então, a gente está agora com atividades. Por exemplo, nós temos no dia 18, no dia 19, sábado. 19 de maio? De maio. Que horário, vereadora? Na turno da manhã, nós teremos uma atividade que é com a imprensa. Aqui na Câmara? Aqui na Câmara. Onde a gente vai assim, porque o tema suicídio, ele sempre causa assim, divulgar ou não divulgar. Porque a gente precisa falar a respeito dele. Tem a história que se forma adequada. tem a história que se divulga pode estimular. Hoje em dia isso está um pouco... As pessoas estão cuidando, mas divulgando já em tom de alerta, né? Porque também não falar do assunto é como se não estivesse acontecendo, né? O tabu de não falar não deu certo. E eu sei que a senhora combate muito essa história de não falar, né? Tem que falar. Então, agora essa ação no dia 19 é justamente com a imprensa, onde a gente está convidando a mídia para receber orientações de psiquiatras de como lidar com isso. Né? Até porque não vai noticiar de qualquer jeito, né? Precisa ter um cuidado. O que cuidar, né? De que forma tratar. Uma próxima atividade que a gente tem, que a gente vai divulgar posteriormente, é a qualificação do cuidador, quem acolhe as tentativas de suicídio, né? Que seriam assim, a gente vai fazer isso com a área pública e privada, convidando para esse momento, que muitas vezes mesmo as pessoas da área da saúde não sabem como lidar com isso. Então nós teremos profissionais dando uma qualificação. Né? Vereadora Paula, não gostaria de interromper seu raciocínio, mas estamos agora mesmo, já nos 30 segundos finais de programa, recapitulando. Então, temos aí ações do Setembro Amarelo pela frente e iniciativas da Comissão de Enfrentamento à Violência, que tem já conseguido frutos na mediação de propiciar o maior aproveitamento de apenados, digamos assim, em mãos de obra para reinserção social e combate à reincidência no crime. Começando. Ainda vai. Sim, vamos reformar ainda o apanhador. Ainda temos muito chão pela frente. Isso. Mas então tem alguns segundos para a senhora fazer a sua despedida, digamos assim. No que eu lhe devolver a palavra, aparecerão seus contatos com e-mails, números telefônicos para quem está nos acompanhando agora, lhe enviar críticas, sugestões, elogios, o espaço ainda é seu. Bem, é isso, então a gente deixa o gabinete à disposição, né, para que esses assuntos sejam melhor esclarecidos, se for o caso. As pessoas podem acompanhar com mais detalhes o meu trabalho através do site. Diariamente a gente divulga todo o trabalho. Nas redes sociais. Nas redes sociais, né, e também no site, que aí tem um histórico maior. O site, vereador? O site é www.paulaiores.com.br. Então tá dado o recado, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.
Acabamos de conversar então com a vereadora Paula Iores, do PSDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.